Veja exatamente as maravilhas das maravilhas. Veja exatamente o céu se abrindo sobre você. Por acaso, alguém já cometeu alguma injustiça contra você? Por certo que sim. Talvez na sua infância, na escola, quem sabe no trabalho. O que pega aqui é que no decorrer da sua vida, muitas vezes, pessoas já cometeram injustiça contra você. A pergunta que se levanta é: Deus não lhe fará justiça? Uma vez que no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, no versículo 7, está escrito: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? A resposta é um absolutamente sim. É claro que Deus lhe fará justiça, porém não nesta vida, não aqui nesta terra. Quer que eu prove? É claro que eu vou provar. Na realidade, quem vai provar é a própria Escritura. E para darmos início a este assunto, nada melhor do que começarmos pela leitura do livro de 2 Pedro, no capítulo 3 e no versículo 13, aonde disse Pedro: Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. A justiça divina, ela existe apenas na eternidade. O que opera aqui é a justiça dos homens. Deus jamais lhe fará justiça aqui nesta terra. Por isso você vê tantas atrocidades acontecendo e ocorrendo contra pessoas boas. Por quê? Porque somente no novo céu e na nova terra verdadeiramente habita a justiça divina. Prova disto que no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 18, disse Paulo: Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Será na eternidade. Deus não fez justiça a Paulo nesta vida. Aqui Paulo sofreu. Paulo até mesmo orou a Deus por 3 vezes que lhe tirasse o espinho da carne. E o que lhe veio foi a resposta divina, afirmando que o amor se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não tirou o espinho da carne de Paulo. Não nesta vida. Não neste lugar. Não, meu amigo. Os profetas morreram. Jesus morreu. Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas. Deus não realizou justiça alguma a favor dos profetas, a favor dos justos. Todos estes morreram. Todos os heróis da fé foram perseguidos, cerrados, queimados, decapitados, mortos a fio de espada. Deus não livrou eles das mãos dos ímpios. Não, meus amigos. Somente nos céus. Até porque no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, Paulo vai além afirmando: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se você espera a justiça divina somente nesta vida, você é o mais miserável de todos os homens. Veja nas guerras quantos inocentes morrem. Veja o que está ocorrendo na Ucrânia. Veja o que está ocorrendo em Israel, na faixa de Gaza. Veja o que está acontecendo pelo mundo afora. Veja exatamente ricos explorando os pobres. Veja exatamente inocentes morrendo por mãos de ímpios. Veja exatamente os pecadores prevalecendo contra os justos. E por acaso você vê alguma resposta divina livrando essas pessoas do mal? Por certo que não. Por quê? Porque somente no novo céu e na nova terra habitam a verdadeira justiça divina. Por isso Jesus afirmou no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 12: Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, grande é a sua recompensa nos céus. É nos céus que Deus lhe fará justiça. Se você espera a justiça divina somente nesta vida, você é um miserável. Quem disse que isso irá se cumprir sobre a sua vida? Neste lugar, Deus, ele não opera justiça sobre o primeiro homem, senão somente sobre o segundo. Está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 44 ao 47. Está escrito que o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem está nos céus. É o segundo homem que reina com Cristo na eternidade. É o segundo homem que é coroado.
é o segundo homem, não o primeiro. Deus fará justiça ao segundo homem, não ao primeiro. Até porque está escrito no livro de Filipenses, capítulo 3, versículos 20, a nossa pátria está nos céus. Por isso que todos os heróis da fé confessaram que eram estrangeiros e peregrinos aqui na terra. Deus fez justiças a eles quando eles retornaram à casa do Pai. Você não pertence a este lugar. Você é um estrangeiro e peregrino. Você já existia antes de ter encarnado nesta vida. Quando você retornar à realidade eterna, lá lhe será feito justiça. Até porque no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 20, está escrito: naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, vós em mim e eu em vós. Assim como Cristo coexiste com nós através deste corpo, nós coexistimos com Cristo através do corpo celestial. Por isso está escrito no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim, se alguém está em Cristo, Cristo está na eternidade. Se alguém está com Cristo na eternidade, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E isto ocorre com o despertar da consciência espiritual de Cristo no homem. Conforme consta no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6, disse Paulo: Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Mas Paulo, como ele poderia ter sido ressuscitado se ele nem havia passado pela morte física? Porque estamos falando a nível espiritual. Estamos falando do despertar da consciência espiritual. Esta é a verdadeira ressurreição do cristão. A ressurreição ocorre quando você desperta da sua verdadeira natureza espiritual. A partir deste momento, você desperta na eternidade. Você passa a reinar com Cristo nos céus, não aqui na terra. Aqui na terra, Paulo foi perseguido, chicoteado, disse Paulo: sedes participantes dos meus sofrimentos, tal como eu sou de Cristo. Aprenda que aqui na terra você passará por tribulação. Paulo foi chicoteado, recebeu varadas, perseguições de morte, passou frio. Sim, meu amigo. E por fim foi decapitado. Deus não livrou ele das mãos dos ímpios. Nenhum dos justos foram livres da mão dos pecadores. Todos os profetas morreram pelas mãos dos ímpios. No Evangelho de João, capítulo 14, versículos 20, diz: naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se você já está em Cristo, então as coisas velhas já passaram. Então, neste caso, você e Cristo já se tornaram um só. Por isso você passa a reinar com Cristo, pois Cristo é a sua vida, conforme consta no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a sua vida, se manifestar, então você passará a reinar com Cristo. Então Deus lhe fará justiça. A sua verdadeira vida, a sua verdadeira forma é eterna. Este corpo é passageiro. Por que Deus haveria de fazer justiça a esta carne que para nada se aproveita? Você é um ser eterno que já existia antes de ter encarnado nesta vida. Preste atenção, meu amigo. No livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3, está escrito: Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Aonde? Nas regiões celestiais. Deus fez justiça aos profetas, aos apóstolos, não aqui na terra, mas nas regiões celestiais. Eles receberam os dons espirituais, eles receberam um presente divino chamado justiça, que é a graça de Deus. No livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 13, está escrito: a nossa vida está oculta com Cristo em Deus. É na eternidade que Deus lhe fará justiça. Agora preste atenção. Essa mentalidade da carne, ela milita contra o Espírito de Deus. Como Deus poderia fazer justiça à sua consciência deste corpo? Pense. Se a mentalidade da carne milita contra o Espírito, não faz o menor sentido. Deus fará justiça ao segundo homem. Por isso você precisa nascer de novo. O que é nascido da carne é apenas carne. Aquele que nasce do Espírito se torna um Espírito.
Deus fará justiça ao segundo homem, o espiritual, não ao carnal que milita contra ele. É o segundo homem, essa sua consciência nunca saberá o que é a eternidade, pois para entrar na eternidade a mentalidade da carne deve ser desfeita. Símbolo do batismo, morre o velho homem e ressuscita o novo em seu lugar. O novo homem nada tem a ver com a sua consciência deste corpo. Essa sua consciência deste corpo nunca saberá o que é a eternidade. A eternidade pertence ao segundo homem, que está nos céus, ele já está lá. Da mesma forma que você não sai da cama para entrar dentro do sonho. Para retornar à realidade, você não traz o corpo da ilusão de dentro do sonho para a vida real. Basta despertar. Espiritualmente falando, você nunca saiu da eternidade. Você apenas está tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Por isso está escrito: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá que você está dormindo. Por isso, repito mais uma vez, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo, a sua consciência não é mais a mesma. O seu corpo não é mais o mesmo. Paulo compreendeu perfeitamente que ele sempre esteve assentado nas regiões celestiais. Porém, humanamente falando, ele estava sofrendo através deste corpo da morte. Por isso, disse Paulo, quem me livrará deste corpo da morte? Miserável homem que sou. Este homem aqui da terra é um miserável. Por isso você deve tomar posse do seu verdadeiro ser. Para finalizar, no livro de Isaías, capítulo 29, versículo 18, está escrito: naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e os olhos dos cegos, livres da escuridão e das trevas, tornarão a enxergar. Como assim Deus não nos fará justiça? Todos cegos de nascença, surdos de nascença, eles tornarão a enxergar. Isto significa que antes de ter vindo para este mundo, eles enxergavam perfeitamente, ouviam perfeitamente. Pois todos os heróis da fé, repito, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos aqui na terra. Todos que vieram a este mundo já existiam antes de ter nascido neste lugar. Por isso, Deus fará justiça aos cegos e aos surdos, pois eles tornarão a enxergar, uma vez que eles retornarem para a casa do Pai. Tudo será restabelecido, numa ordem cronológica perfeita. Jesus não curou todos os cegos de nascença, por acaso. Ele deixou de realizar a justiça divina? Não, meu amigo. Tudo o que aconteceu aqui na Terra foi apenas uma amostra grátis dada aos seres humanos para aquilo que irá se cumprir nos céus. Nos céus, os justos receberão a recompensa. Nos céus, nos céus. Mas o justo não é o primeiro homem, é o segundo. O segundo homem, aquele que está nos céus, é que reina com Cristo. É que será glorificado, não o primeiro. Por isso, o primeiro homem aqui da terra não recebe a justiça de Deus, senão somente o segundo. Um exemplo, veja, quantos leprosos tinha em Israel? Somente Naamã, o Sírio. Sim, foi curado. Nem todos os leprosos. Por acaso Deus deixou de cumprir com a sua justiça, não realizando tal milagre? Não, meu amigo. Não. É nos céus que verdadeiramente habitam a justiça divina. É nos céus que você espiritualmente reinará com Cristo. É nos céus que você se encontra neste exato momento, assentado à destra do poder.